Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Like Concursos e hoje nós iremos abordar um assunto específico para a Polícia Federal. Nós iremos abordar sobre transmissão de dados, que é um conteúdo que cobrou no seu edital. Primeira coisa, a CESP parte do princípio que quer que você entenda como a informação chega no seu computador e vai até o servidor. Então esse é o princípio que você precisa ter em mente. Bom, se você viu a aula de redes de computadores, a estrutura, os tipos de rede, intranet, internet, extranet, aí sim você vai ver essa aula. Se você não viu essa aula, volte, gente, porque é importantíssimo que vocês compreendam os tipos de rede, aí sim, para chegar nesse momento. A sua transmissão, ela funciona da seguinte maneira. Existe algo que você precisa aprender chamado de backbone, tá? O que é o backbone? Anotem aí, é a estrutura dorsal, tá, da internet. Traduzindo, é aonde passa todos os dados. Então, ela é a espinha dorsal da internet, tá? Onde passa todos os dados. E o backbone central fica nos Estados Unidos. Tudo bem? Então, você precisa entender que quando a sua informação sai do seu computador, essa informação ela é registrada lá no backbone dos Estados Unidos. Lógico que, por exemplo, se eu quero mandar uma informação para Brasília, é muito mais fácil de mandar um servidor aqui que esteja mais próximo de mim. Por isso, os backbones centrais, né, eles são interligados com backbone regional. Por exemplo, em Cuiabá, nós temos 2 backbones regionais. E esses backbones regionais, eles replicam as informações para o backbone central, na qual ele tem a noção de tudo que está acontecendo no mundo. Tudo bem? A título de curiosidade, para massificar teu conhecimento, foi assim, né, que Edward Snowden, ele falou que como os Estados Unidos tinham acesso a toda e qualquer informação do mundo. Por quê? Porque eles interceptavam o backbone lá nos Estados Unidos. E você sabe que é a espinha dorsal da internet, por onde passa todos os dados. Perfeito. Agora a gente vai entender na forma prática. A transmissão, ela funciona da seguinte maneira. Está aqui o usuário final, tá? O usuário final, ele solicita acesso à internet. E aí o provedor de serviço, que pode ser TIM, Vivo, Claro, Oi, enfim, vai fornecer. Antigamente, vocês se lembram que necessitava de um usuário de senha do provedor. Hoje, a própria empresa fornece automaticamente. Muitas pessoas até desconhecem que existe essa senha, mas ela é cadastrada lá no seu modem, tá? E aí, essa informação ela é cadastrada automaticamente e ele vai falar o seguinte, bom, está cadastrado no meu provedor de acesso, logicamente que ele vai para o backbone regional, por exemplo, de Cuiabá, e esse backbone regional vai replicar a informação. E esse é o fluxo constante da informação. Então, sempre o usuário solicita acesso, a provedora vai liberar o login e a senha, que vai te liberar o acesso, e vai conectar no backbone, e o backbone vai conectar no servidor aonde esteja. E essa informação, ela vai e ela volta em milésimos de segundo. Tudo bem? Bom, outra coisa, se ele te perguntar a seguinte coisa no edital, qual é o meio de comunicação mais rápido? Sempre cabeado, sempre cabeado. Por que não tem interferência? Interferência do que, professor João Kleber? De vento, de raio, de chuva, de avião, de equipamentos de metálicos, enfim, paredes, até parede, gente. Se a parede for muito grossa, por exemplo, ela pode interferir se você estiver utilizando uma rede wireless, porque a informação ela vai perdendo o sinal. Isso pode cair no seu concurso, o CESP pode cobrar como ruído também, tá? Seria a interferência do sinal. Então, se falar que a internet wireless é a mais rápida, falso. Tudo bem? Mas é possível fazer uma comunicação entre backbone através de rede wireless? Sim. Tá? Só que ela é mais rápida? Não. Sempre vai ser rede cabeada. E a rede cabeada que é mais rápido é o cabo utilizado fibra ótica. Tá? Fibra ótica sempre vai ser mais rápido. Tudo bem? Então, esses são os conceitos básicos. Bom, você entendeu como é que funciona a transmissão de dados e o CESP cobra como é que funciona dentro do aplicativo, dentro do switch, dentro das camadas. Tudo bem? Bom, e aí entra algo mais específico. E aí foi o critério que eu abordei. Se você não viu sobre protocolo, volte essa aula de redes de computadores, porque vai fazer toda a diferença. Tudo bem? Primeira coisa que você precisa entender.
Protocolo é como se fosse uma lei para um advogado. O que é uma lei? Uma normativa. Você gostando ou não, você tem que seguir. O protocolo, você gostando ou não, as empresas fabricantes de software e também de hardware têm que seguir. E nós temos duas constituições. Tá? O Brasil, por exemplo, nós temos a CF, que é a Constituição Federal. Quando se trata sobre rede de computadores, nós temos duas. Nós temos algo chamado de modelo OSI, tá? E nós temos algo chamado de modelo TCP/IP. O modelo OSI, se você inverter a nomenclatura, você vai entender que é ISO. E o que é ISO? Né? Na verdade, toda vez que alguém fala sobre ISO, o que passa na sua cabeça? Não é questão de certificação, é questão de credibilidade? Então, esse foi um modelo estudado, planejado, e ele é baseado em 7 camadas. É isso mesmo, 7 camadas. Por que ele é baseado em 7 camadas? Que aí você vai notar que ele é detalhado. Tudo bem? Mas o primeiro modelo não foi o detalhado. O primeiro modelo foi o TCP/IP, que é baseado em 4 camadas, que é algo mais geral. Tá bom, gente? Então, nós temos duas constituições federais quando se trata de transmissão de dados. Modelo TCP/IP, que é 4 camadas, que é algo mais geral. Né? E nós temos o modelo OSI, que ele é 7 camadas e que ele é detalhado. Lembrando, a mesma forma que você comunica aqui é a mesma forma que você comunica aqui. Qual é a diferença, professor? Que aqui tem padrão de qualidade. Tudo bem? Bom, agora você vai entender o seguinte, como funciona na prática cada camada de aplicação. A primeira camada que nós iremos abordar é chamada de camada física. Você vai anotar uma palavrinha-chave aí no seu concurso, tá? A camada física é quem faz a interface. Como assim interface? Se eu estou conectado numa rede é porque eu tenho uma placa de rede. Então, a placa de rede fica responsável dentro dessa camada. Tudo bem? E aí você aprendeu também na aula de redes de computadores que para eu existir em uma rede eu preciso de um IP. Então a camada enlace ela é responsável por gerar um IP a um dispositivo. Então aqui eu tenho a interface, tá? E aqui eu tenho a IP. Bom, se eu gerei um IP, eu tenho que estar conectado. Só que eu tenho que estar conectado, por exemplo, à internet? Não necessariamente. Você pode estar conectado a um switch. Ah, professor, não sei o que é um switch. Switch é aquele dispositivo central, né? Na sua casa você pode ter um modem e um roteador ao mesmo tempo, que seria a mesma nomenclatura, né? Na verdade, a diferença entre o switch e o roteador é que o switch ele pode ser gerenciável ou não. Ele conecta, independente se for cabo ou se for rede wireless, os dispositivos, e ele também pode rotear, ele pode configurar e escolher o melhor trato de comunicação. Só que no concurso não vai te perguntar sobre switch e roteador, qual é o melhor, mas já respondendo a questão, é o roteador, porque ele gerencia e estabelece a melhor rota. Mas ele vai te falar o seguinte, na camada rede eu faço a conexão, só que essa conexão ainda não é confiável, porque eu não estou conectado à internet, eu estou conectado ao dispositivo de rede que a gente chama de switch, por exemplo. Tá? E a camada transporte, aí sim que é uma camada confiável, porque eu verifico a conexão. Então, eu estou conectado à interface, foi-me gerado um IP, estou verificando se eu estou conectado ao switch de forma correta, se eu consigo enviar pacote e receber pacote. Eu estou conectado na internet, significa que eu quero enviar o e-mail. A aplicação ela vai lá no servidor de e-mail, verifica a conexão e retorna e fala, ó, pode fazer essa aplicação porque você está conectado. Bom, quando ele faz esses 4 passos, aí ele vai para a sessão. E o que é sessão? É só você lembrar de uma lan house. Quando você vai fazer algo numa lan house e você não tem o início e o fim, a sessão é justamente isso. Você vai estabelecer que horas vai começar a sua aplicação e que horas vai finalizar a sua aplicação. Tudo bem? Então você vai determinar a parte de sincronização, a palavrinha-chave aí para você se entender. Sincronização. Uma vez que você fez a sincronização, você vai para a camada de apresentação. A camada de apresentação tem 2 coisas. Ele pode trabalhar com a conversão de dados e com a parte de criptografia, tá? Mas fique tranquilo que eu vou passar um macete para vocês. O que seria essa conversão de dados? Por exemplo, eu solicitei acesso ao servidor da LAC. Por exemplo, o meu celular é o iPhone, então eu utilizo o aplicativo iOS.
certo? Na LAC ele trabalha com o sistema operacional Debian, por exemplo. Então percebam, é o mesmo tipo de sistema operacional? Não. Mas nós dois conseguimos enxergar o e-mail? Sim. Só que ele tem que converter para o modelo do iOS e ele tem que converter também para o modelo do Linux. Perfeito? Então é essa camada que faz isso. E por final, depois que fez toda a conversão, você chega a utilizar a aplicação, que neste caso o que eu fiz é abrir um e-mail. Então, quer dizer, professor João Kleber, que para abrir um e-mail eu tenho que seguir todas essas camadas? Justamente. E o CESP vai cobrar isso? Está no seu edital, gente. Tudo bem? Então, eu sei que é difícil, mas palavras-chave vão fazer toda a diferença. Primeiro, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa isolada informática LAC Concursos para o concurso da Polícia Federal 2018, cargo de agente, escrivão. Cargo de agente, cargo de escrivão. Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem, vocês já leram o edital e vocês viram o seguinte, que no edital, o bloco 2 é exclusividade à disciplina informática e cobrou aí bastante conteúdo de TI, banco de dados, né, e assim por diante. Claro, nós aqui da LAC Concurso, com o nosso grande mestre, nosso amigo, o professor Marcelo Leal, que é um dos melhores professores de informática do Brasil, ele gravou com exclusividade aqui na LAC Concursos esse módulo. O módulo está sendo muito bem avaliado para os alunos e vários alunos do professor Marcelo Leal falou, olha, professor, monta para a gente uma isolada. Então, eu estou aqui para apresentar a nossa isolada para vocês, para te convidar a assistir o restante desta videoaula que você acabou de assistir e muito mais. Então, a isolada PF Informática 2018, tá? Como professor-chave, o professor Marcelo Leal. Por isso mesmo, olha só, investimento apenas R$30, é isso mesmo, R$30, você pode estar dividindo isso, R$30 ainda no nosso site, 90 dias de acesso, eu tenho certeza que você estará preparado para a disciplina PF Informática, um curso bastante enxuto, um curso top de linha da LAC Concurso. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique, claque.